Aleluia. Aleluia. Na versão da minha Bíblia diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A Bíblia fala: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sabe qual é a boa notícia, irmãos? É que o Espírito Santo já desceu. Essa promessa já se cumpriu. E agora cabe uma responsabilidade a nós, irmãos. 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não apagueis o Espírito. Jesus disse que ele ia ser assunto aos céus. Ele estava reunido com os discípulos, lavou os pés dos discípulos, conversou com os discípulos e falou que algumas coisas eles não poderiam entender. Por que eles não podiam entender? Porque o Espírito Santo ainda não tinha descido, mas ele falou que ele ia subir e enviaria o Espírito Santo da parte dele, um consolador que seria igual a ele, que a gente não ficaria órfão. E agora que o Espírito Santo desceu, nós temos condições de entender tudo aquilo que Jesus estava falando para os discípulos, que eles não entenderam. E qual é a posição da igreja? Qual é o posicionamento da igreja? De crer no que a Bíblia diz e desejar o que a Bíblia diz. E aí eu queria falar, irmãos, sobre algo que eu amo. Eu amo o Espírito Santo. Por quê, irmãos? A Bíblia mostra para nós que nós estamos na dispensação do Espírito, irmãos. É o Espírito Santo que revela Jesus para nós. É o Espírito Santo que revela a palavra de Deus para nós. É o Espírito Santo que coloca compaixão, como o pastor Edil estava falando. Isso aqui nada mais do que a compaixão, irmãos. Porque a compaixão nos impulsiona a se mover. A compaixão nos impulsiona em Cristo Jesus. E aí o Espírito Santo tem algumas ferramentas para nós, que Satanás por muito tempo escondeu da igreja. Até hoje a gente ouve debates. Essa semana mesmo eu estava vendo um vídeo falando contra isso, totalmente descontextualizado, sobre o batismo com o Espírito Santo, irmãos. Se a Bíblia fala aqui que a gente deve ficar em Jerusalém, estava falando com os discípulos, isso cabe para nós, até que do alto sejais revestido de poder, e a gente sabe que o revestimento de poder é o Espírito Santo dentro de nós, se movendo, revelando a palavra. Então o que eu entendo, irmãos? Que eu preciso mais do que nunca me envolver com o Espírito Santo, ter comunhão com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele vai me guiar para toda a verdade. O Espírito Santo ele vai me consolar, ele vai me limpar pela palavra, porque ele vai me levar para a palavra. Amém, irmãos? Eu queria ler alguns versículos com você, que eu creio que vai acender o teu coração, irmãos, em nome de Jesus, e vai te trazer fogo e desejo de queimar por Jesus. A gente precisa entender, irmãos, que nós que nascemos de novo, agora nós somos um espírito. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6,17 que nós somos um espírito com o Senhor. Então o nosso eu verdadeiro é o nosso espírito, irmãos. Eu sou um espírito que tem uma alma e habito no corpo. É muito importante a igreja saber disso, irmãos. Você precisa entender qual é a função do teu espírito, da tua alma e do teu corpo, para que você não fique preso nas obras da carne, você não fique preso nas mentiras que tua alma traz para você, porque na verdade você é um espírito vivificado, que nasceu em Cristo Jesus de novo, e essa é a parte do teu corpo que se comunica com Deus. Por isso que a palavra diz que agora os verdadeiros adoradores deverão adorar o Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque o Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você já percebeu, irmãos, que quando você de verdade se entrega num tempo de adoração, como algo muda dentro de você? Você percebeu que enquanto nós estávamos aqui adorando a Deus, que o ambiente mudou?
Você percebeu que você chegou aqui cansado? Talvez alguém chegou aqui cansado, sobrecarregado, e só pelo fato de estar adorando a Deus já mudou algo dentro de você? A tua perspectiva do dia de amanhã já mudou? Porque é impossível você adorar um Deus e Ele não se manifestar. E quando Deus se manifesta, alguma coisa muda, irmãos. Alguma coisa acontece. Amém? Você está recebendo alguma coisa, irmãos? Porque o Evangelho é exatamente como a irmã Tatiana abriu o culto. É receber aquilo que já foi feito por nós, irmãos. Como diz aquela canção, é meu, somente meu todo o trabalho. E o teu trabalho e o meu trabalho é descansar em Jesus. A palavra, ela nos exorta a descansar em Deus, irmãos. Descansar fala de fé, fala de confiança. E enquanto mais a gente se relaciona com o Espírito Santo, mais confiança chega, porque quando você se relaciona com o Espírito Santo, irmãos, ele vai revelando o caráter de Jesus para você, ele vai colocando dentro do teu coração as verdades que Jesus conquistou para você. Você passa a crer naquilo, passa a pensar naquilo, passa a respirar aquilo. Então a proposta do Espírito Santo é: se envolva comigo, se relacione comigo, porque aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário vai se manifestar na tua vida, enquanto mais você se relacionar comigo. Aleluia. Aí eu anotei aqui: não é Deus que tem necessidade de ser adorado, é o homem que tem necessidade de adorá-lo. Aí a gente vê lá em João 4, Jesus falando que nós somos um espírito, que agora importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, a necessidade de adorar é do homem. Deus não está no cantinho triste, pensando assim: ninguém me adora agora. Deus é Deus sempre, irmão, se a gente adora ou não. O beneficiado sempre vai ser a gente. Toda vez que a gente adorar a Deus, toda vez que a gente tiver comunhão com Deus, alguma coisa de bom, como o pastor Edil falou, vai acontecer com a gente. Porque a Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Amém? Deus só tem coisa boa para nós, irmãos. É simples. É ruim, não é de Deus, irmãos. Você precisa conhecer o caráter do teu Pai, e o Espírito Santo é que vai revelar isso para você. Se você está passando por alguma área na sua vida que está ruim, pode ter certeza, Deus não está envolvido com essa raiz. Em Deus só tem coisa boa, irmãos. E esse é o desafio para nós. E é a vida no Espírito Santo que vai revelar isso para nós. É a vida de comunhão com o Espírito Santo que vai revelar isso para nós. Amém, irmãos? Provérbios 20 e 27. Eu quero me apegar só na parte do Espírito, irmão. Provérbios 20 e 27. Diz assim: o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Fala assim: o Espírito do homem. Tem alguém aqui comigo? Fala assim: o Espírito do homem. Da mulher também, pode falar também a mulher. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, com a qual esquadrinha todo o corpo. Essa palavra esquadrinhar quer dizer examinar minuciosamente. Então a Bíblia diz que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Por isso que Deus criou o nosso espírito, para que ele pudesse jogar luz no nosso espírito. A comunhão do homem com Deus é através do espírito recriado. Amém, irmãos? Quando eu oro em línguas, é sobre isso que eu quero falar, irmãos. Quando eu oro em línguas, a luz do meu espírito acende e o Espírito Santo revela tudo dentro de mim. Quando eu passo tempo orando no espírito ou em línguas, toda sujeira que ainda possa estar dentro de mim vem para a superfície. É por isso que muitas pessoas começam a orar em línguas e desistem. Por isso precisamos meditar na palavra de Deus, pois a palavra que vai limpar essa sujeira. João 3,11 diz que nós estamos limpos pela palavra. Agora pega isso aqui, irmãos. Esconderam isso da igreja por muito tempo. Até hoje se discute se a oração em língua é para o tempo de hoje.
Até hoje se discute se o batismo com o Espírito Santo é para todo crente. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos sejam edificados. E a gente vai ler aqui na palavra que a Bíblia diz que quem ora em língua edifica-se a si mesmo, irmãos. E eu vou te falar por que há uma resistência quando se prega nisso, irmãos. Porque Satanás não quer que você saiba disso. Porque o diabo não quer que você se edifique, seja edificado em Cristo Jesus. E a gente vai ler o que a Bíblia diz sobre isso, irmão, de uma maneira tão clara, que você vai entender e você vai desejar isso, em nome de Jesus. Amém? Quando oramos em língua, estamos construindo o nosso futuro aqui na terra e na eternidade. O tempo que eu passo orando em línguas, olha só, irmãos, o tempo que eu passo orando em línguas revela o valor que eu dou para o que eu estou construindo para a eternidade. Irmãos, a Bíblia diz que quem ora em língua, ora à vontade de Deus. Você já parou para pensar, você que já ora em língua, para que você ora em língua? Por que você foi batizado com o Espírito Santo? Tudo o que Deus fala tem um propósito, irmãos. E o propósito da oração em língua é edificar o corpo de Cristo. A oração em língua, irmão, ela aparece nos 9 dons espirituais, 1 Coríntios 12. E o único dom que a Bíblia mostra, o único dom espiritual que a Bíblia mostra e revela para nós, que nós temos controle sobre ele, é o dom da oração em língua para edificação pessoal. Todos os outros dons, a gente depende do Espírito se manifestar a hora que quer. Aí o diabo escondeu isso da igreja, irmãos. E as pessoas acham que elas só podem orar em língua quando recebem um arrepio, ou entra num lugar que está todo mundo orando em língua, ela é movida a orar em língua. Isso é uma mentira do diabo, irmãos. A gente vai ver isso aqui na palavra. O desejo de Deus, e Paulo fala isso na carta aos Coríntios, capítulo 14, que o desejo dele era que todos orassem em língua. Ele chega a falar que ele orava em língua muito mais do que todos. Por quê, irmão? Porque a oração em língua edifica você de dentro para fora, irmãos. Porque a oração em língua revela Jesus para mim e para você. Amém, irmãos? Sabe por que você está quietinho assim, irmãos? Porque você não sabia dessas coisas. Só que hoje, irmãos, o Espírito Santo vai revelar isso para você. E eu nem me incomodo mais, irmãos, quando eu falo sobre esse tema e fica muito silêncio. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque eu sei quem é que está resistindo. E eu repreendo agora toda a resistência em nome de Jesus. Eu oro trazendo cativo a tua mente ao conhecimento de Cristo Jesus. Aleluia. Quando você está orando em língua, irmãos, você está orando à vontade de Deus. E a Bíblia diz que quem ora em língua ora perfeito. É uma oração que é impossível de orar errado, irmãos. Por quê, irmãos? Porque a oração em língua é uma oração de comunicação dos filhos com o Pai. É uma linguagem específica do corpo de Cristo. O que é uma língua, irmão? O que é uma linguagem? É uma linguagem de comunicação de um grupo, de uma etnia. Bem? A oração em língua é a língua que Deus deixou para a igreja, para os filhos se comunicarem com Ele sem nenhuma interrupção. E o maior benefício da oração em língua, irmãos, para mim é esse: é que a gente não entende o que está orando. Porque nós temos uma tendência de, quando orarmos, tentarmos manipular Deus como se a gente pudesse. Só que a oração em língua é o seguinte, irmãos: a gente não sabe o que está orando, mas crê que está orando a vontade de Deus. Por que a gente crê? Porque a Bíblia diz que quando eu oro em língua, eu oro a vontade de Deus. Só por isso, irmãos. Eu creio que a oração em língua é a oração que carrega mais fé, irmãos. Porque a gente não entende nada que está orando. A gente só está orando porque a Bíblia diz que se a gente orar, a gente vai ser edificado. E aí a gente ouve tanta abobrinha sobre isso, tanta mentira sobre isso. A primeira que se fala é que isso era para o tempo dos apóstolos, então era só para os apóstolos.
E a gente tem tanto texto bíblico, irmãos, que os próprios apóstolos orando e outras pessoas recebendo o batismo com o Espírito Santo. O cuidado que Paulo tinha, o zelo que Paulo tinha, a gente vê em Atos. Eu não estou nem lendo o texto aqui, irmão, para a gente ganhar tempo. A gente vê, o apóstolo Paulo encontra com 12 discípulos e pergunta para eles se eles já tinham recebido o Espírito Santo. Eles dizem que nem sabia que havia Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Paulo impõe as mãos sobre eles e na mesma hora eles são batizados com o Espírito Santo, começa a falar em outras línguas. A Bíblia fala em Atos capítulo 10, verso 44 até o 46, que Pedro está pregando, e a Bíblia diz que enquanto Pedro pregava, o Espírito caiu sobre todos aqueles que estavam ali, e passaram a falar em línguas e foram batizados. Irmão, a palavra quebra tanto sofisma que se você ler com atenção, eles não tinham nem sido batizados nas águas ainda, irmãos. Eles receberam o batismo com o Espírito Santo antes de ser batizados nas águas. Eles creram em Jesus. O que você precisa para ser batizado com o Espírito Santo, irmãos? Crer que Jesus vem em carne, confessar com o teu coração, nascer de novo e ser cheio do Espírito. Amém, irmãos? Você precisa desejar isso, irmãos, porque é isso que vai sustentar a tua vida nos dias de hoje. Quantos entram no quarto para orar, ora 5 minutos, já orou por tudo, não sabe mais o que orar? Aí o apóstolo Paulo fala em Efésios 6,18 que nós devemos orar no Espírito em todo o tempo. Aleluia. Por que isso, irmãos? Vai lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 14, verso 2, que eu vou embasar tudo que eu estou falando para você na palavra. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 14, verso 2, diz assim: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a visto que ninguém entende, e em espírito fala mistério. Eu estava vendo um irmão falando, gravando um vídeo, e jogou lá no Instagram, vai confundindo a mente de uma opção de gente. Fala assim: agora o povo de Deus do ano 1900 não sei quanto para cá, começou com esse negócio de orar em língua. Eles nem entendem o que estão orando. Como é que vão orar o que não entende? Gente, a palavra está falando aqui. A palavra já está falando aqui. Quem ora em língua não fala a homens, senão a Deus, que ninguém o entende, e visto que ninguém o entende, em espírito fala mistério. Se a Bíblia diz, irmãos, que ninguém entende, ninguém entende. Por que isso é interessante? Porque quando você ora em língua, o diabo não pode interferir. Por que o diabo não pode interferir? É por isso que ele não quer que você saiba disso, irmãos. Por que o diabo não pode interferir? Porque ele não entende, ele não sabe o que você está orando. Quando você começa a orar em língua, o diabo fica doido com você, irmãos, porque ele já sabe que você está orando a vontade de Deus para a sua vida, e ele não quer que se cumpra a vontade de Deus para a sua vida, e ele fica doido que ele não está entendendo, então ele não pode manipular, ele não pode interferir, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Quando eu oro em línguas, estou construindo sobre o firme fundamento. Olha só, irmão, eu falei que quando a gente ora em língua, a gente está construindo o nosso futuro. Agora pega isso aqui, irmãos. Com quantos anos uma criança vai para a escola hoje? É até brincadeira, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos. Vamos que a gente começasse como se fosse na minha época, que você ia para a escola com 6 anos, para o CA. E aí você fazia o CA, a primeira série, a segunda série, a terceira série e a quarta série, que nós chamaríamos isso de primário. Os 9. Jonathan nem lembra disso. Jonathan é uma criança ainda. Jovem. Te dei uma moral agora. Aí depois, se você fosse igual a mim, passou para o ginásio. Aí ginásio normal é 5ª série, 6ª série, 7ª série, 8ª série. Eu falo normal, porque no meu caso, ginásio foi 5ª série, 6ª série, 6ª série, 7ª série. Aí meu pai falou: agora não quer estudar, vai trabalhar, que eu não vou mais pagar teu estudo. Graças a Deus que eu fui trabalhar. Se você quiser estudar desse jeito,
você vai pagar o seu estudo. Graças a Deus, depois eu consegui terminar pelo menos o 2º grau, que hoje chama de ensino médio. Aí depois que você passava pelo ginásio, aí você vai agora para o como é que se chamava mesmo? Depois do ginásio, 2º grau mesmo, era o 2º grau, né? Aí você fazia o 1º ano, o 2º ano, o 3º ano. Tudo isso você está fazendo, irmãos, para se preparar para o mercado de trabalho, amém? Você já contou quantos anos você passou estudando aí naturalmente? Aí alguns ou muitos falam assim, não está bom, agora eu vou fazer a faculdade. Aí dependendo da faculdade que você vai fazer, você estuda até 5, 6 anos. Aí depois vem o doutorado, vem o mestrado, doutorado. E tem gente que não para mais de estudar, amém? Estudo é bênção. Estuda mesmo, irmãos, não para. Só que é o seguinte, irmãos, a gente faz tudo isso para a nossa vida natural, mas e a nossa vida espiritual? Como nós estamos construindo a nossa vida espiritual? A nossa vida espiritual também é como uma escola, irmãos. E nós temos como se fossem matérias, que na verdade são ferramentas. E uma delas é a oração em língua. Tu sabe por quê, irmão? Porque quando nós estamos orando em língua, nós estamos orando a vontade de Deus. E a vontade de Deus é revelar o coração do Pai para nós, é revelar Jesus para nós. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele conhece a mente de Deus. Tudo aquilo que a gente quer saber de Deus, a gente pode aprender na escola do Espírito Santo, irmãos. E sabe qual é o bom? Que a escola do Espírito Santo não tem tempo pré-determinado. É o tempo todo, o tempo que você quiser. E quanto mais você se envolve com o Espírito Santo, e quanto mais você ora em língua, mais você está construindo o seu futuro dentro de você. E a Bíblia mostra isso como um fundamento. Por quê? Porque a Bíblia associa isso com a fé. E a gente vai ler isso em Judas, que eu já vou começar a encerrar, eu não vou passar do horário. Judas capítulo 3, abre aí. Aleluia. Depois você chega em casa e lê 1 Coríntios capítulo 14 todo. Judas capítulo 3 diz assim: amados, está falando com a igreja, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos. Exortar quer dizer chamar para perto, com espírito de brandura, para ensinar, para incentivar, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Agora olha aqui para mim, irmãos. Judas está falando aqui que nós devemos batalhar diligentemente pela fé santíssima. Qual é a fé santíssima? É a fé do tipo de Deus, é a mesma fé de Deus. Ele fala que nós devemos batalhar diligentemente pela fé santíssima, que uma vez foi entregue a nós, os santos. Por que ele fala isso, irmãos? Porque a Bíblia diz que os justos viverão que sem fé é impossível. Irmão, tudo aquilo que a gente faz, que o fundamento não for de fé, não agrada a Deus. Para agradar a Deus, tem que ser feito em fé. E a Bíblia mostra que todo homem nasce com uma porção de fé. Eu já falei isso aqui. E agora Judas está falando, está nos desafiando a igreja. Batalhar, irmão, é uma batalha. Orar em língua é uma batalha. Sabe por quê, irmãos? O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 14 que quem ora em língua, a mente fica infrutífera. Esse é o maior desafio do ser humano. Esse é o maior desafio para nós, igreja, irmãos, porque o ser humano quer entender tudo que ele faz. E o maior desafio é que a Bíblia diz que quem ora em língua, a mente fica infrutífera. Fica infrutífera para quê, irmãos?
para entender o que você está orando. E é aqui que eu gosto, irmãos, porque o apóstolo Paulo fala em Efésios 6,18 que a gente deve orar em todo tempo. Como que a gente pode orar em todo tempo? Vou falar para você, você pode ficar assustado. Eu leio a minha Bíblia orando em línguas. Eu leio livros orando em línguas. Eu trabalho no computador orando em línguas ao mesmo tempo. O pastor está pregando aqui, você pode olhar para mim ali, eu estou igual um peixinho mexendo a boca. Eu estou orando em línguas. Porque a Bíblia diz que quando eu estou orando em língua, a minha mente fica infrutífera para entender o que eu estou orando. Logo ela fica livre para entender o que eu estou ouvindo ou entender o que eu estou lendo. E ao mesmo tempo eu estou orando em espírito. O meu espírito está sendo edificado quando eu estou orando em língua, e a minha mente, a minha alma está recebendo informação, conhecimento da parte de Deus. O Espírito, o que o Espírito Santo faz quando você está orando em língua? Ele pega esse conhecimento que você está recebendo, esse ensinamento que você está recebendo, transforma em vida, transforma em palavra rema, em revelação no teu coração. Aí o diabo não quer que você ore em língua por causa disso, porque agora você vai entender a palavra. Aí o que a gente mais ouve pessoas falar hoje: eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. Eu costumo falar duas coisas: você não entende porque você não lê. E outra coisa, se você ler com a ajuda do Espírito Santo, você vai entender. Tu sabe por quê, irmão? A Bíblia diz que toda a Bíblia é inspirada por Deus para o ensino. Toda a Bíblia foi escrita por cerca de 40 homens, inspirados pelo Espírito Santo. E a linguagem que você fala, você recebeu o batismo com o Espírito Santo, é a linguagem do mesmo Espírito que inspirou os homens a escrever a palavra. Ou seja, quando você começa a orar em língua, esse Espírito revela para o seu espírito o caráter de Deus. E aí você passa a crer no que a Bíblia diz, você passa a entender o que a Bíblia diz, irmãos. Mas se ensina muito pouco sobre isso, irmãos. Primeiro porque é resistência, e outro porque falta entendimento. Então quando você ora em língua, o apóstolo Paulo está falando, o Judas está falando aqui que a gente deve batalhar. É uma batalha, irmão, porque a gente começa a orar em língua, a gente está orando em língua e a nossa mente está pensando na conta, está pensando no problema. A nossa mente não para de pensar porque ela fica infrutífera para entender, e ela fica livre para continuar pensando nessas coisas. Aí qual é a batalha? Independente do que eu estou pensando e sentindo, eu vou continuar orando, porque a Bíblia diz que se eu orar em língua eu vou ser edificado. Aleluia. E aí o apóstolo Paulo, Judas, desculpa, continua falando no verso 20 e 21. Aleluia. Continua falando com os amados. E ele fala: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. Como que ele fala? Gente, a palavra ela é clara, é explícita. A Bíblia mostra claramente: vós, porém, amados, vós, porém, meus filhos, edificando-vos na fé santíssima, que a gente leu lá em Judas 3. Como? Orando no Espírito com letra maiúscula. A oração no Espírito Santo edifica a sua fé. E essa palavra edificar aqui quer dizer construir sobre o fundamento que já está posto, irmãos. Aleluia. Cristo é o fundamento que está posto. Quando você ora em língua, você está construindo a sua vida sobre o fundamento, a rocha inabalável. Aí a gente vai lá em Mateus 7, 24, 25, fala sobre, tem a historinha das duas casas, uma que foi construída sobre a areia e a outra que foi construída sobre a rocha. Aí diz que a que foi construída sobre a areia, diz que a chuva, o vendaval veio para as duas, diz que uma caiu e a outra ficou firme. A que foi construída sobre a rocha, sobre Cristo, ficou firme. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Notícia ruim chega, dias maus vêm para todo mundo. Vai vir dia mau para você, irmão, vai vir para mim. O que a gente vai fazer com isso?
Eu anotei aqui uma frase de Lutero. Deixa eu achar aqui que eu botei aqui em cima. O Lutero, ele falava assim, ó: ao ouvir uma má notícia, ele dizia: vou cantar um louvor e envergonhar o inimigo. Sabe o que eu acrescento na minha vida? Quando eu vier uma notícia ruim, eu vou louvar e vou orar em línguas e vou envergonhar o inimigo. Aleluia. Irmãos, tem coisa na nossa vida que a gente não vai conseguir resolver com as nossas próprias forças, com a nossa sabedoria, e a gente vai precisar confiar em Deus. A gente vai precisar confiar nos princípios bíblicos. Quantas vezes, irmãos, passei dias mal sem saber o que fazer, não tinha mais o que orar. Às vezes vem uma necessidade e a gente vai para a presença de Deus e começa a falar para Deus das nossas necessidades. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus já sabe das nossas necessidades. É certo que a Bíblia diz que a gente deve fazer conhecida diante de Deus, só que a Bíblia diz que é regado o quê? Com ações de graças, e não pedir e ficar pedindo, porque isso demonstra falta de confiança. Uma vez que você apresentou sua necessidade para Deus, você entra em ações de graça. A oração em língua é uma oração de ação de graças, irmãos. Porque enquanto você está orando em línguas que você não entende que está orando, você está crendo que o Espírito Santo está intercedendo por você segundo a vontade de Deus. E a Bíblia diz que quando você ora em língua, você está dando graças a Deus. É por isso que a Bíblia diz que quando a gente está numa reunião pública e muitas pessoas começam a orar em língua, o apóstolo Paulo está corrigindo a igreja, ele fala que não deveria ser assim, porque não há edificação, porque entra um indouto e não entende nada que está se orando, como que ele vai dar graças a Deus? E aí o diabo vem com mais uma mentira em cima disso, para dizer que na igreja não pode orar em língua, porque a oração em língua é uma oração devocional do teu tempo com Deus. E aí o apóstolo Paulo está ensinando para a igreja. Vai lá em 1 Coríntios capítulo 14, verso 28, que eu vou te mostrar uma coisa aqui para envergonhar o diabo. Aleluia. O que o apóstolo Paulo fala com relação à oração em língua na igreja? 1 Coríntios 14, 28. E nesse vídeo que eu vi essa semana, esse irmão falava isso, que o apóstolo Paulo fala que na igreja que você deveria ficar calado, não deveria orar em língua. Mas olha o que o texto diz: mas não havendo intérprete, fique calado na igreja. Terminou o versículo aí, irmãos? Tem uma vírgula, não tem? Falando. Você acha que o apóstolo Paulo era louco de falar isso, irmãos? Você está num culto público, o pastor está pregando e você está baixinho lá, só murmurando, porque a Bíblia diz que você tem que falar. Eu vou falar sobre isso. Você está lá. Você está ouvindo que eu estou orando? Alguém está ouvindo? Está te atrapalhando aí, irmão? Não está atrapalhando não, né? O apóstolo Paulo está corrigindo, irmãos. É que na hora que o pastor estava pregando, estava todo mundo orando em língua alta, ninguém escutava, ninguém entendia nada. Então ele está corrigindo o culto público. Ele está falando: quando alguém estiver pregando ou entregando uma profecia, você fique calado, falando consigo mesmo e com Deus. Por que ele fala isso? Porque ele já falou lá no início que quando você ora em língua, a sua mente fica infrutífera para entender o que você está orando, e está liberada para entender o que o profeta está entregando, o que o pastor está pregando, e ao mesmo tempo o teu espírito está sendo edificado. Então ele não fala para você não orar em língua na igreja, ele está ensinando como orar em língua na igreja. Ele fala: fique calado, falando consigo mesmo e com Deus. Irmãos, a Bíblia está aqui, está escrita. E aí as pessoas ouvem isso na internet. Teve um irmão
que já tinha até um entendimento a respeito disso, veio me perguntar isso, já confundindo na mente. Eu falei: cuidado com o que você ouve na internet, irmãos. Vai ver o que a Bíblia diz, pelo amor de Deus. Deus nunca vai falar uma coisa num texto e vai desfalar na outra, irmão. Sempre vai corroborar, sempre vai ligar uma passagem à outra. Então qual é o desafio? A gente cantou: batiza-me com fogo. O batismo com o Espírito Santo é o batismo com fogo, irmãos. E você precisa desejar isso. A Bíblia diz que quem ora em língua edifica-se a si mesmo. Aí Judas fala, versículo 20 e 21: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus. Aí outra coisa que fala, irmãos: ore em língua e não ande em amor. Já viu as pessoas falar isso? Até o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 13: que adianta orar em língua, falar em língua e não andar em amor? As pessoas distorcem a palavra, irmão. Só tem uma coisa, irmãos: é impossível você orar muito em língua e não ser guiado para andar em amor, porque o Espírito Santo vai guiar você para andar em amor. Amém, irmãos? Eu queria pregar isso para você até meia-noite, irmãos, mas eu vou parar. Eu pulei várias coisas aqui, eu peguei só o fundamento. Se você quiser e um dia a gente puder, a gente pode fazer um seminário sobre isso que vai tirar suas dúvidas. Mas por enquanto, irmãos, eu preciso parar por cada hora. Se você quiser saber disso, irmãos, pode me procurar depois, minha esposa. Nós temos apostilas simplificadas sobre isso. A gente tem tempo para sentar com você. E eu estou falando isso para você, irmãos, com zelo pela sua vida, porque eu sei o que esse dom fez e está fazendo na minha vida. Eu sei da onde Deus tirou a minha mente na prática da oração em línguas. Eu vou falar uma coisa para você: se você não acreditar em mim, leia a Bíblia, leia a sua Bíblia. Você pode e deve orar em línguas a hora que você quiser. O Espírito Santo habita dentro de você. Quando ele veio habitar dentro de você, ele trouxe essa linguagem de comunicação com Deus. Só que a Bíblia diz que é nós que temos que falar. O Espírito Santo dá as palavras e é você quem fala. Aí o diabo vai tentar enganar você. O diabo vai tentar enganar você, falando que você está falando a mesma palavra, a mesma língua do teu irmão do lado lá da igreja. Aí o que você vai falar para o diabo? Mentiroso! Eu não estou falando a mesma palavra que meu irmão está falando, porque a palavra não é do meu irmão, a língua é do Espírito. O mesmo Espírito que habita nele habita em mim, por isso nós falamos a mesma coisa. Amém, irmãos? Você pode ficar de pé, irmãos, por favor? Ter tempo, irmãos, para chamar você aqui na frente. Tanto você que já ora em língua, mas que não tem a prática de orar em língua o quanto você quer, quanto você que nunca falou em línguas. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que não falam em língua e várias vezes veio vontade de falar e não falou porque o diabo falou que era da sua carne, que você estava repetindo o que você estava ouvindo. Várias pessoas que eu orei aconteceu isso. E aí eu expliquei para a pessoa e a pessoa destravou e nunca mais parou de orar em língua. Aleluia, Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você: o diabo não quer que você saiba disso, e muito mais não quer que você pratique isso. Você que já é batizado com o Espírito Santo, ore em língua a hora que você quiser, porque esse é um dom que Deus deu para você, para edificar a sua vida, para edificar a sua vida sobre Cristo Jesus. Aleluia. Uma
vez eu fiz um convite na igreja e eu falei assim: quem ainda não é batizado com o Espírito Santo, vem aqui na frente. E aí não veio ninguém. As pessoas têm orgulho, às vezes, vergonha. Aí o Espírito Santo falou assim: ó, faz o convite ao contrário. A igreja estava cheia. E eu falei assim: ó, você que ora em línguas, vem aqui na frente para a gente orar junto. 50% da igreja ficou na cadeira. Não falava em língua e tinha vergonha de mostrar que não falava, ou tinha resistência. Porque não entendia o fundamento da oração em língua. Eu quero falar para você, irmão, você pode e deve orar em língua. Aleluia. Olha, eu posso passar 5 minutinhos? Eu posso passar 5 minutinhos? Eu quero fazer o convite para você. Você que nunca orou em línguas e deseja orar em línguas, ser batizado com o Espírito Santo, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Nós vamos orar por você em nome de Jesus. Vamos orar com você. Espírito, Espírito, e desce como sai do seu país. vem Vem aqui, amor, vem me ajudar aqui. Você que está aí embaixo, comece a falar com o Senhor. Comece a falar nas línguas espirituais. Levante a sua mão, comece a murmurar. Se você entendeu essa palavra, eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce. Espírito, Espírito.
Espírito, clamamos a tua presença que desce como fogo. Vem como Pentecoste e enche-me de novo. Junto a ti, Senhor, junto a ti, Senhor, junto a ti, em tua presença. Exaltar e adorar, vem moldar o meu coração e todo o meu ser, vem moldar. Quero ser vaso em tuas mãos pra te exaltar e adorar. Vem moldar o meu coração, todo o meu ser, vem inundar. Quero mais, Senhor. Declare isso essa noite. Muito mais, meu Senhor. Quero mais de tua presença. Oh, quero mais, Senhor. Muito mais, meu Senhor. Quero de tua presença. Mergulhar num rio de amor e me embriagar no teu poder, transbordar das águas do louvor, em ti me aconchegar, te conhecer, mergulhar num rio de amor e me embriagar no teu poder, transbordar nas águas do louvor, em ti me aconchegar, te conhecer, Senhor, te conhecer. Aleluia. Glória a Deus. Há um espírito de ousadia e de intrepidez aqui.
Satanás é sutil, irmãos. Satanás estava querendo me inibir para que eu não fizesse o convite. Preocupado com 5 minutinhos que você não está perdendo. Você está ganhando na presença de Deus. Em 5 minutos, pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Passaram a falar em Deus. A vida delas nunca mais vai ser a mesma. Aleluia. Glória a Deus. Bem, já vou passar para o pastor encerrar. Você pode sentar em nome de Jesus. Sabe, pastor, nós que pregamos a palavra, nós precisamos crer no que a gente está pregando, irmãos. E a gente não pode agir baseado em sentidos, em sentimentos. A gente tem que crer. Eu estou pregando sobre fé e eu preciso crer no que eu estou pregando. Por isso que eu decidi chamar vocês aqui. Os irmãos foram para o banco orando em língua, irmãos. Tá igual o peixinho aí, ó. Já viu o peixinho no aquário? Aleluia. A vida deles nunca mais vai ser a mesma. Se vocês continuarem praticando isso, irmãos, eu vou dar uma receita para vocês. Toda vez que você pegar a Bíblia de vocês para ler, antes de ler, ora 15 minutinhos, irmãos, e depois abra a sua Bíblia e leia. Você vai ver como você vai entender a Bíblia como você nunca entendeu antes. Aleluia, porque oração em língua é um dom de revelação. Aleluia. Bem, deixa eu só dar um recadinho rapidinho aqui, pastor, para passar. Alguém recebeu alguma coisa aqui, irmãos? Jesus é maravilhoso, irmãos. Terça-feira agora, irmãos, nossa célula de casais na casa da irmã Tatiana e do Paulinho, às 20 horas, amém? Só os casais abençoados aí, quem vai estar lá diz glória a Deus. Aleluia, aleluia. Terça-feira passada nós tivemos a célula lá em Arraial, foi uma bênção, né, pastor? Casa do Ângelo lá já não está dando mais. Eu quero saber como é que a gente vai fazer com o Arraial do Cabo, onde vai botar tanto crente lá. Aleluia. Cremos que tem um tempo novo para lá, viu, Camila? Tem um tempo novo para Arraial do Cabo. Deus vai fazer coisa extraordinária através das nossas vidas lá. Creia nisso. Nós, quando nos reunimos no nome de Jesus, irmãos, alguma coisa tem que acontecer. E vai acontecer em nome de Jesus. Essa terça agora é a segunda terça-feira e a primeira célula do mês, primeira célula de casais do mês na casa da irmã Tatiana, como nós combinamos. Essa terça-feira agora é terça com comunhão, amém? Vai ter ministração do estudo com comunhão. A gente botou a listinha lá no grupo, depois você assina lá. Se você não puder levar nada, irmão, você vá a si mesmo. O mais importante é que você esteja lá, em nome de Jesus, amém? Terça-feira agora, às 20 horas, lá na casa da irmã Tatiana, amém? Fica de pé. Feche os seus olhos aí, querido. Essa palavra falou com a igreja. Você que há muito tempo não fala, experimenta falar agora. Querido, fale mais. O Espírito Santo, Ele está movendo teu coração, está
está libertando você essa noite. Está te libertando das amarras da razão, das amarras da religiosidade. Estenda a tua mão. Hoje nós tivemos um entendimento, queridos. Paulo, ele adverte sobre a confusão. Quando nós oramos em línguas como oramos aqui, não houve confusão. Eu tive uma experiência tremenda há 10 anos atrás, porque com 14 anos de idade eu fui batizado com o Espírito Santo e eu falava em línguas, eu chorava em línguas, eu cantava em línguas, e aquela paixão ardia no meu coração. Eu não sabia explicar, mas de fato, irmãos, o Espírito, ele intercede por nós, ele fala por nós, porque nós não sabemos orar. O maior conhecimento, eu não sei orar como o Espírito oraria por mim. E há 10 anos atrás eu estava deitado, ouvindo a ministração da irmã Janete sobre línguas espirituais. E há muito tempo eu estava sem esse dom, tinha paralisado esse dom na minha vida, por causa da razão, porque eu queria compreender o porquê. Existem coisas que Deus não revela, por isso que Ele diz que aquele que fala em línguas, fala em mistérios e fala a Deus. Querido, eu quero muito que você seja restaurado nesse dom. Quando Paulo falava, aquele que fala em línguas, que haja interpretação, Paulo estava falando de quem estava falando, quem estava dirigindo o culto, quem estava falando a palavra. É como se eu estivesse aqui falando algo que ninguém entendesse. Vou terminar esse culto, irmãos, com a bênção apostólica. Todos conhecem a bênção apostólica, mas eu vou terminar na língua original. E aí você vai entender o que Paulo quis dizer. Porque quando ele pregava em grego, havia pessoas ali que não falavam grego. E ele precisava traduzir para aquelas pessoas que não entendiam grego. Mas quando ele fala do poder do Espírito, ele não está falando desse tipo de interpretação, ele está falando de edificação. Diga edificação. Uma geração que tem ouvido muita coisa que não edifica. Talvez sejamos a geração que vai mais se perder. Não aqui, amém? Você pode dizer amém? Diga não eu. Diga hoje a misericórdia de Deus me alcançou. E muitas coisas não nos edificam. E por mais que a gente pegue a palavra para ler, talvez a gente não vai ser edificado pela palavra que a gente lê. Eu vou te dizer por quê. Porque nós vamos dizer assim, essa palavra é para fulano, essa palavra é para minha esposa, essa palavra é para o meu marido, essa palavra é para qualquer pessoa, menos para você. É por isso que Deus usa estratégias. Orar em língua é uma estratégia de edificação pessoal sua. É uma submissão à vontade do Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem vontade, irmãos. E a vontade dele é revelar o caráter do Filho, o caráter de Cristo para nós. Mas nós não vamos ter essa revelação sem o Espírito Santo.
Ele é o Espírito da verdade, é Ele que mostra a verdade. Então leve essa palavra. Muitos aqui, eu conheço a maioria de vocês, foram batizados com o Espírito Santo, esfriaram, assim como eu esfriei, por causa da razão. E às vezes nós passamos por dificuldade para voltar a relacionar com o Espírito Santo. Usa o conhecimento que você adquiriu hoje através da pregação do pastor Ronaldo. Coloque em prática isso. Antes dele falar que ele estava murmurando, eu já estava murmurando aqui de olho fechado. Porque falar em línguas é de Deus. Amém? Dentro da tua mão. Te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti levante a face e te dê a paz. Shem Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus o Messias. E você pode dizer: